Luiz, seu áudio. Bom, agora, eu queria cumprimentar todos vocês aqui que estão aqui nos assistindo pelo Brasil afora. É uma alegria da BRH recebê-los. Eu vou apresentar as pessoas que estão aqui antes da gente dar início, né? Em primeiro lugar, queria começar pelas mulheres. Aqui temos a alegria de receber a Eliane Ramos, a presidente eleita da BRH para os próximos 3 anos e que já entra nos apoiando muito aqui na área de saúde. Um prazer receber você, Eliane, muito bem-vinda, Eliane Ramos. Depois aqui nós temos também a Juliane Dói, e ela é da empresa Semantics, que utilizou toda a sua expertise de inteligência artificial para apoiar a nossa pesquisa, que nós estaremos comentando aqui. E depois vocês estão vendo aqui de barba o nosso querido Alexandre Toscano, né, que é um grande apoiador da BRH, ele é médico, né, e participou ativamente da pesquisa. E, finalmente, aqui o Fábio, né, o Fábio Gonçalves, que também é médico, né, Fábio, trabalha no Einstein, e, ao mesmo tempo, é uma das pessoas que lidera, né, toda a parte da ZAP, que foi parceira da BRH, né, o comitê, né, vocês têm um comitê importante, relevante, que vocês definem conteúdos, estratégias na ZAP, do qual o Fábio faz parte. Então, estamos todos aqui com essa equipe a dar as boas-vindas para vocês, e eu queria passar a palavra para a Eliane Ramos. Boa tarde a todos. Esse horário aqui de 13 horas. Fico muito feliz da presença de todos vocês, agradecendo os participantes dessa participação dessa mesa, que vai ser muito bacana. Parabéns, Luiz Edmundo, pela iniciativa de uma pesquisa tão relevante. Juliana, com todo o apoio que nos deu. Doutor Alexandre, doutor Fábio, tenho certeza de que a participação de vocês é fundamental. Essa parceria BRH Brasil e a ZAP é muito importante para nós. E, claro, quando a gente fala de 3 anos, como o Luiz Edmundo colocou, a gente precisa falar do que vem por aí. E a gente sabe a importância dessa saúde. Quando a gente fala do que vem, do que passou, qual que é a importância da saúde? Com certeza é uma pauta cada vez mais relevante. A gente tem a NR1 agora, que veio para nos cutucar, para refletir muito mais sobre essa importância da saúde. O estresse faz parte das nossas vidas, claro, e quando a gente acontece alguma coisa que estressa, a gente sabe que a frequência cardíaca aumenta, a pressão arterial aumenta, a gente tem sempre uma reação de luta, uma reação de fuga. Ou a gente tem 2 opções, ou a gente volta ao nosso equilíbrio, ao nosso normal, uma vez que esse estresse foi embora, ou a gente continua com esse sentimento de mais estresse. E a gente percebe que esse hormônio do estresse, que acho que eu espero que eu esteja certa com os hormônios, doutor Alexandre e doutor Fábio pode me ajudar, que ele aumenta bem o cortisol, circulando muito mais no sangue, e vão inflamando as áreas no corpo. Então, a gente percebe que o problema da saúde mental, o problema do estresse impacta, sim, em outras áreas, em outras áreas a gente pode falar desse problema da saúde física também, porque a saúde não é só a saúde física ou uma ausência de doença. Então, esses fatores, gradualmente, eles vão se desgastando e atacam diferentes sistemas corporais. E é disso que a gente está falando aqui. Trazendo para um lado mais humano, e trazendo para um lado que a gente sabe que toda vida sempre é muito complicada, a felicidade, falar de felicidade é importante quando a gente fala do bem-estar, da saúde, mas também a gente tem as nossas dores. Minha mãe sempre fala, né, que cada um no seu canto passa seu tanto. Então, a gente tem sempre as dores. A gente sabe o que é importante dos bons relacionamentos, que eles nos ajudam a processar melhor essas emoções difíceis. Quando a gente está bem acompanhado, quando a gente tem bons relacionamentos. Sabemos que somos animais sociais, e que quando a gente evolui, quando a gente vive num ambiente muito mais seguro, num ambiente onde a gente se sente um ambiente de pertencimento, nós sabemos que a nossa saúde tem um efeito que impacta muito, de uma forma muito mais saudável na nossa saúde. Então, eu tenho certeza de que esse momento é muito importante, essa pesquisa, esses dados que vêm com a pesquisa, mas para a gente sempre refletir
igual a importância daquele óbvio que precisa ser falado, a gente fazer atividade física com regularidade, a qualidade do sono, a qualidade de uma boa alimentação, a qualidade da gente cuidar das nossas relações. Igual a gente precisa fazer atividade física, né? Que se a gente não fizer, os músculos ficam atrofiados, a gente precisa de cuidar dos nossos relacionamentos, que a qualidade dos relacionamentos impacta diretamente na qualidade da nossa saúde, na qualidade do bem-estar e na qualidade da felicidade das pessoas e desse cuidado que é sempre muito importante. Então, muito obrigada a todos os participantes, muito obrigada por essa mesa extremamente robusta, extremamente importante para a nossa BRH, importante para esse cuidado que a gente tem que ter e levantar cada vez mais essa bandeira desse autocuidado. Primeiro, para que cada um se cuide, para a gente conseguir cuidar desse outro e cuidar melhor desses nossos relacionamentos. Muito obrigada a todos e um bom evento. Muito obrigado, Eliane. Uma alegria ter você aqui conosco. Eu queria passar para a Fabiola. Você quer dizer um alô para nós? Desculpa, para a Juliana. Juliana, você pode dar um alô para nós, Juliana? Claro. Boa tarde a todos. Vocês me ouvem bem? Sim. Sim. Boa tarde, então. É um prazer estar aqui hoje representando a Semantics, né, para compartilhar aí os resultados dessa importante pesquisa conduzida pela BRH, pela ZAP. Eu sou Juliana, sou Head de Produto de Saúde na Semantics. Para quem não sabe, a Semantics é uma empresa líder em soluções de dados e inteligência artificial, especializada em transformar grandes volumes de dados em insights para serem estratégicos para diferentes setores, incluindo o setor da saúde, né? Então, eu agradeço a BRH, a ZAP, pela parceria, pela oportunidade de fazer parte dessa iniciativa, né? A Semantics atuou como um parceiro técnico, sendo responsável pelo tratamento dos dados das respostas da pesquisa de saúde corporativa e desenvolvimento de um painel de dashboard analítico que gerou os insights que vão ser compartilhados aqui hoje. Então, a gente agradece muito pela oportunidade e ficamos à disposição. Desejo também um bom evento a todos. Juliana, nós sabemos o quanto o seu trabalho foi relevante para nós, porque nós reunimos mais de 22 mil dados, né? Então, isso seria impossível sem inteligência artificial, a gente poder ter a capacidade analítica que essa pesquisa propiciou e que nós vamos estar compartilhando aqui os principais dados, né? Então, muito obrigado pela sua presença e muito obrigado pela sua ajuda. Eu vou pedir para o Alexandre só dar o seu bom dia. O Alexandre é um consultor de empresa, consultor da Pirelli, executivo de saúde durante muitos anos, de grandes empresas, né? E hoje se dedicou mais ao campo da consultoria e nos apoia muito nessa pesquisa. Boa tarde a todos. Também foi um prazer e, assim, foi uma grande luta, né? A gente desdobrar essa pesquisa. É bem interessante e, assim, conversando com todos que participaram, a gente percebe que ela está bem dentro da realidade, né? A gente percebe algumas dores, quando a gente conversa com algumas empresas, que foram bem refletidas no comportamento dessas empresas. A pesquisa está bem interessante, o Luiz, eu acho que vai explorar isso. Ela é abrangente, então está bem dentro de uma realidade, tá, gente? Muitos aprendizados a gente vai ter aqui hoje. O Fábio, assim como o Alexandre, você é uma outra unanimidade no mundo da saúde, né? E pela sua competência, pelo seu nível de qualificação, com programas no exterior, por artigos realmente muito, muito importantes. Eu queria que você desse também seu bom dia aqui para todos nós. Obrigado, Luiz Edmundo, como sempre, super gentil. Me emociona ouvir suas palavras. Obrigado. Sem dúvida, eu acho que foi uma pesquisa muito relevante, muito viva, né? E lembrando que não é a primeira, né? Já é uma sequência, né, de pesquisas anteriores, o que nos deu um pouquinho aí a liberdade de fazer uma análise mais horizontal, né, nessa jornada ao longo do tempo. E aqui, obviamente, muito feliz de estar com vocês, da BRH, com lideranças tão importantes que eu aprendo todos os dias, e de poder representar a nossa ZAP como diretor técnico também, a nossa associação. E estou muito motivado aqui para a gente começar o nosso bate-papo. Obrigado. Excelente. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação, né? E então eu gostaria de mencionar a vocês, em primeiro lugar, dessa parceria relevante da BRH e da ZAP, e que contou com o apoio não só aqui da Semantics, mas como também da Pfizer, que acabou nos apoiando, né, aqui nessa pesquisa também. Quero agradecer também a ambas, né?
como disse o Fábio, essa é a terceira pesquisa bastante abrangente que a BRH conduz junto com a ZAP, e ela faz parte, na BRH, do programa da Empresa Saudável, que eu vou falar durante a apresentação, vou contar um pouquinho mais para vocês do que é o programa da Empresa Saudável, e para que vocês descubram esse potencial que vocês têm à disposição das empresas, para que a gente possa ajudar a transformar a saúde nas empresas no Brasil, né? Então, eu queria começar fazendo uma pergunta, né? E a gente vai contar sempre com o Alexandre e o Fábio aqui comentando, sinta-se à vontade quem mais quiser. E a pergunta é assim, será que as empresas estão condenadas a arcar com custos cada vez mais altos? Olha, é impressionante quando nós comparamos esta pesquisa que foi feita, os dados colhidos no ano passado, com uma outra pesquisa que nós fizemos no ano 2000. Será que as coisas, aprendemos com a pandemia? Será que os negócios, todo o sofrimento que nós passamos, produziu melhorias na saúde das empresas? Essa é uma questão que nós vamos estar aqui discutindo também, tá? Mas será que as empresas são condenadas? Essa é uma boa pergunta. E a gente pode perguntar por que sobe os custos da saúde? Porque os custos da saúde simplesmente dispararam nesses 4 anos. A pesquisa mostra que nós tínhamos, lá no ano 2000, quase 30% das empresas, elas conseguiam ficar com os seus custos de saúde muito paralelo com a inflação, muito próximos da inflação, ou abaixo da inflação. Já nessa última pesquisa, que é essa que nós estamos trazendo para vocês, esse número havia se tornado muito pior. Nós estávamos apenas com 15% das empresas que conseguem ficar abaixo da inflação. Então, éramos 29, quase 30, caímos pela metade. E depois a gente vai ver também que lá no ano 2000, nós tínhamos, para vocês saberem, né, apenas 5% das empresas estavam no outro extremo, ou seja, tinham custos 3 ou mais vezes que a inflação. Esse ano, o que era 5%, se transformou em 44%. Ou seja, empresas que têm 3, 4, 5, 6 ou mais vezes o custo da inflação por ano. Ou seja, o custo de saúde está desgarrado das demais despesas da empresa, né? Então, Alexandre, ao momento que vocês quiserem entrar para comentar, se sintam-se à vontade, né? Então, e aí vem uma pergunta. A gente caminha muito, né? Todos nós, Alexandre, o Fábio e eu, caminhamos muito, né, pelo mundo corporativo, e a gente ouve muitas justificativas. Nas empresas, elas nos contam por que sobe os custos. E aqui nós trouxemos alguns exemplos, né, de justificativas que são sempre dadas para explicar porque há uma despesa na empresa que se desgarrou das demais, né, que corre como se fosse um cavalo que corresse numa pista própria, que por crescer muito mais do que os outros índices, começa a causar espanto de acionistas, não só aqui no Brasil, isso é empresa global, né, dos acionistas lá fora. Porque como é que eu explico lá fora por que a saúde está tão cara no Brasil? Então, se culpa a tecnologia, se fala do aumento enorme da demanda, se fala-se muito das doenças crônicas, né? A gente fala muito do envelhecimento da população. Tá? Então, esses são itens comuns, né? A lista poderia ser maior, né, Alexandre e Fábio? Nós podíamos aumentar essa lista para explicar como justificativa, né? Exatamente. Mas eu acho que o grande ponto, os focos maiores que o pessoal vem discutindo, e isso a gente escuta tanto das empresas, quanto dos corretores, quanto das operadoras, gira em torno disso, e isso aparece em todos os fóruns de discussão, né? Diz respeito às tecnologias e principalmente, né, o envelhecimento da população como um todo, que acarreta aí doenças crônicas, o aumento da demanda, etc. Esses temas todos sabem, até então, ok, a gente entende, só que desgarrou muito, né, do IPCA, etc., de uma trilha histórica, está bem desgarrado, né? Eles são verdades, né? E mas não explicam tudo, né? Fala, Fabio. E lembrando, né, que esses fenômenos, eles não são novos, né? Isso daí já vem ao longo de algumas décadas, né? E eu lembro que a gente já discute isso.
você encontra muita literatura, né, dessa discussão ao longo da década de 80, e, obviamente, esses fenômenos eles vêm se acentuando. Ou seja, né, isso está na mesa, né, o sistema ele traz esses desafios, e, obviamente, ao longo da pesquisa a gente vai conversar, né, sobre essas alavancas, né, de criação de valor, de como, né, que algumas empresas têm realmente se diferenciando, no sentido de estão sabendo lidar de uma forma diferente com esses fenômenos em relação a outras empresas, porque, de certa forma, a gente tem que olhar com otimismo, né, Luiz Edmundo? Como Sem dúvida. Um olhar muito otimista de que é possível fazer, né? É possível conseguir atacar esses custos crescentes em saúde, sobre essas óticas que a gente vai conversar em breve. Perfeito. Então, acho que a questão fundamental é que por que algumas empresas conseguem ficar abaixo da inflação e outras não? É isso que essa pesquisa vai ajudar a gente a entender melhor, né? O que essas empresas que ficam abaixo da inflação, portanto, elas não ficam presas nas justificativas, elas agem, elas trocam a ação pela justificativa. E elas estão focadas, é isso que nós vamos discutir aqui, em algumas determinadas ações que têm alto impacto na melhoria do valor gerado e do custo reduzido que isso tudo promove, né? Então, é isso que nós vamos estar discutindo aqui. Mas antes de entrar propriamente, vou explicar da metodologia da pesquisa. Nós trabalhamos com questionários qualitativos, nós mantivemos algumas questões, a grande parte das questões da pesquisa 2017 e 2020 para podermos comparar a evolução, e nós cobrimos 52 das mais relevantes práticas que podem contribuir para a melhoria de resultado nas empresas. E a pesquisa cobre 52 práticas que geraram, portanto, mais de 22 mil dados, e é isso que ficaria impossível a gente poder aprofundar sem a inteligência artificial, né? Essa pesquisa cobriu 419 empresas no Brasil, pequeno, médio, grande porte, capital público e privado, nacionais e globais, os principais setores da economia ali representados, e elas têm colaboradores e dependentes que juntos representam quase 9% do total dos planos corporativos do Brasil, ou seja, 3.150.000 pessoas. Então, a sua representatividade por esse conjunto de características que estão aqui nos dá uma segurança da gente poder trabalhar com esses dados daqui, né? Essa representatividade. Então, vamos em frente. Vamos comentar aqui os principais resultados e nós vamos fazer os comentários a respeito deles. Então, inicialmente, é uma tendência, né, Fábio, que a gente observa desde 2017, né? Esse número tem ficado em torno de 91, 92, mas cerca de 90% das empresas do Brasil pesquisadas, pequena, média, grande, no norte, sul, leste e oeste do Brasil, oferecem planos de saúde aos seus empregados. Obviamente, as que têm menos capacidade financeira oferecem planos mais modestos, outros oferecem planos mais robustos, né? Mas um aprendizado dessa pesquisa, eu queria pedir para vocês comentarem aqui. É suficiente, Alexandre, só ter um plano de saúde? Isso é tudo que eu resolvo? Não, na realidade a gente percebeu o seguinte, né? Algum tempo atrás a gente percebia que ter um plano de saúde, dependendo da sua cultura e dependendo do setor, da população que aquela empresa continha, um plano mais diferenciado, era um jeito de atrair e reter, simplesmente. Então, contratava-se, tinha. O problema é ter que contratar e gerenciar, e ter governança, porque senão isso acaba virando acaba virando um problema para o RH e deixa de ser interessante essa continuidade. E aí vira realmente um problema para os seus colaboradores. Então, não é apenas tirar da prateleira e colocar para rodar. A gente percebeu, e aqui a pesquisa demonstra isso, vocês vão ver, há uma necessidade fundamental aqui de governança, de estar realmente com o plano sendo acompanhado por áreas especialistas, por consultorias especializadas
e também por funcionários, por gestores mais sêniores nesse sentido. Há esta necessidade, não basta simplesmente a contratação. Vamos em frente, então eu vou pedir depois o comentário do Fábio, né? Mas eu queria apresentar muito rapidamente para vocês o programa da Empresa Saudável, para que vocês possam depois ver como é que ele vai nos ajudar, como é que ele pode ajudar vocês a resolver os problemas que nós vamos estar discutindo aqui, né? O que é o programa da Empresa Saudável, que a gente chama de PES, tá? Ele nasceu de um desejo de um conjunto de instituições lideradas e coordenadas pela BRH, de fomentar a melhoria contínua dos programas de saúde das empresas, né? E quando a gente olha, né, números assim que essa pesquisa nos deu, né, que a gente tem 14% das empresas pesquisadas, elas chegam a ter o absurdo do ano passado, dos seus custos de saúde terem subido de 6 a 10 vezes mais que a inflação. Eu acho que está na hora da gente fazer uma ação mais vigorosa para a gente resolver a situação, porque é um benefício tão valorizado, né, Fábio, pelos colaboradores, talvez é o mais apreciado, e com alguém entra em processo de seleção, primeira coisa que ele pergunta é: essa empresa tem plano de saúde? Né? Então, a saúde é muito relevante, e como disse muito bem o Alexandre, não é suficiente oferecer só um plano de saúde. Se eu só ofereço plano de saúde, o meu custo vai acabar disparando se eu não tiver uma série de medidas de gestão. É isso que nós vamos ver aqui, né? Então, nós fizemos uma coalizão. Aqui nós temos a ZAP, nós temos a BQV, nós temos a Bipaz, o Great Place to Work, a Fena Saúde, o Grupo G3, o IES, a Abrange, né? E o PBMA, que é uma instituição que cuida da gestão de medicamentos, e a gente conta com um apoio muito relevante, que é da própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, a tão conhecida nossa, que é a ANS, né? Nós assinamos com a ANS um convênio em diário oficial por 5 anos, para que a gente pudesse ter nessa parceria a possibilidade da gente contribuir para essa melhoria da saúde no Brasil, né? Nós temos um comitê montado. Então, você tem aqui desde a Eliane, várias pessoas aqui, inclusive eu, Alexandre, né, pessoas conhecidas, e que cuidam hoje da gestão direta desse programa, né? E esse programa, por exemplo, este ano vai ser ofertado apenas para 30 empresas. Então, não é um programa de massa, né? Nós vamos fazer 14 encontros, e agora em abril, um deles especial é só sobre a NR01, né? Essa nova norma as novas normas sobre riscos psicossociais, nós vamos estar discutindo isso. E é um programa vantajoso que eu faço online, né? Então eu posso fazer da minha casa ou da minha empresa, não importa em que região, não tem custo de deslocamento, né? E sempre tem uma atividade conceitual e, na sequência, uma atividade prática, né? Onde o que nós mais procuramos valorizar é a troca entre empresas. Portanto, é um grupo que não pode ser muito grande, para que a gente possa compartilhar como é que a empresa A está resolvendo a mesma questão com a empresa B, o que dizem os especialistas e como é que isso funciona na prática. Então, para que eu possa encontrar caminhos, soluções para enfrentar o tamanho desse desafio. Então, é um programa muito interessante para vocês. Nós começamos agora no dia 20 de março, todos vocês são convidados para assistir a nossa reunião inaugural no dia 20 de março, nós vamos estar mandando para vocês um link futuramente. É um preço extremamente baixo, que é somente para pagar os custos operacionais do programa, porque ele é feito isso para atingir, né, de diversas formas a sociedade, né? Quem participa ganha um selo de participação, né, especial. A empresa também poderá utilizar esse selo, se quiser, até no próprio site, né? E nós temos um elenco de marcas conhecidas, empresas pequenas também, empresas médias, empresas grandes, que são empresas que participam do PES, algumas dessa turma, outras de outras turmas, né, que vão estar junto conosco. A gente aqui agradece o apoio da FIBO, que apoia a gente no patrocínio desse programa. Vocês estão vendo aqui o logomarca da FIBO, né, aqui embaixo, né? E é muito fácil para vocês obter essas informações. Entre no site da BRH, a brhbrasil.org.br,
Se quiser colocar uma barra e peça, já vão direto para o programa, vocês conhecem mais os detalhes. Então, estamos convidando a todos. Dia 20 de março, vamos fazer uma apresentação inaugural, mas antes de 20 de março, quem tiver interessado em melhorar a saúde na sua empresa é convidado a conhecer o PES, se inscrever no PES, participar do PES, porque ele pode oferecer para vocês alguns caminhos muito virtuosos. Tá? Vamos voltar a uma questão fundamental da pesquisa. Fábio, saúde corporativa é uma prioridade nas empresas? Com certeza, né? A gente defende muito essa direção. Pelo menos deveria ser, né? Pelo menos deveria ser. Vamos ver o que a pesquisa diz, se ela é ou para quem é e para quantos são. Né? Então, a primeira grande surpresa, tá certo, que a gente tem da pesquisa, que apesar de ser a segunda maior despesa de recursos humanos na maioria das empresas, né, e crescer acima da inflação, como estamos falando desde o começo, né, ela é apenas para metade das empresas que responderam à pesquisa, a direção considera como uma prioridade da direção. Né? E o mais incrível é que apenas 48%, ou seja, metade dos RHs, quase a mesma coisa, considera também prioritário. E as outras metades ainda não despertaram para a importância desse mesmo tamanho do desafio. Né? Isso surpreendeu, né, gente? A gente estava discutindo isso, quando a gente viu os números, falou assim, está estranho isso, será que é isso mesmo? E é isso mesmo, isso foi a resposta da pesquisa. E traz também várias reflexões, né? Em geral, a área de saúde de grandes empresas está atrelada à direção de RH. Não consegue chegar nem em diretorias mais altas. Então, a gente já percebe aí uma defasagem técnica, né? Que a gente tem praticamente aí a outra metade que não enxerga o que está acontecendo do ponto de vista técnico, de acolhimento, aspectos clínicos, a saúde ocupacional, em algum momento, também, imagina, 50% não enxerga como prioridade. Então, uma série de outros quesitos, até legais, acabam ficando, de fato, como secundários. E é o que a gente colocou aqui. Como é que eu evoluo isso se não é uma prioridade, né? Então, Inês é morta, né? O que a gente tem que fazer é estimular. A ideia agora aqui é estimular essa priorização dentro das companhias. Saúde, né, gente? Agora, eu vou pedir até para o Fábio comentar. Né? 1/3 das empresas apenas, 1/3 das empresas têm política de saúde. Né? E, o Fábio, por que é tão importante ter política de saúde para uma empresa? Não, exatamente. Eu até vou pegar o gancho ali do Alexandre, né, do slide anterior. A gente sabe que, quando a gente olha na ótica de sistema de gestão, né, que é colocado em metodologia de sistema de gestão, os resultados eles vão aparecer aonde a empresa, obviamente, né, e seus colaboradores, aonde você coloca a sua atenção e sua energia. E você coloca a sua atenção e sua energia nas suas prioridades. Né? Quando uma determinada pauta, independente de qualquer que seja ela, né, a gente aqui está falando da saúde, mas imagine uma pauta comercial, uma pauta financeira. Se você não coloca o devido esforço no seu sistema de gestão, não dá para ter uma expectativa diferente. Né? Ou seja, se eu não coloco esforço ali, eu também não posso esperar ter um resultado diferente de quem está colocando o esforço. E nessa linha, né, quando a gente fez esse questionário, conversamos, né, nos chama atenção também essa informação, né, de apenas 1/3 tema política. Por que a política é importante? Porque a política, na verdade, ela acaba sendo ali uma ferramenta, um mecanismo de que eu estou reforçando que determinada pauta, no nosso caso aqui, que é a agenda de saúde, ela é relevante dentro da minha instituição. Ou seja, ela merece atenção, ela merece energia e muito mais do que isso. Ela merece uma alocação não só de capital financeiro, porque eu vou pessoas capazes de poder atuar nessa gestão, mas também de pessoas com capital intelectual apropriado para isso. É uma agenda muito específica. Então, a falta de uma política de saúde também, ela, de certa forma, ela não sustenta
sustenta uma gestão mais eficiente. Mas não que uma política de saúde por si só, escrita, bem documentada, bem elaborada, né, Luiz Edmundo, e está lá, né, assinada, e dentro lá do seu repositório, dando acesso a todos. Essa política ela tem que ser viva, ou seja, ela tem que ser capaz de sair do papel e ela tem que realmente virar a cultura, o dia a dia daquela empresa em relação a perseguir aqueles resultados diariamente naquela pauta, nesse caso aqui, o que a gente defende é que seja extremamente insistente nessa pauta da saúde, para que esses resultados corretos possam aparecer, ou pelo menos na direção que a gente acredita, como a gente vai ver daqui a pouco, que é possível. Perfeito. Eu acho que eu vou só complementar algumas coisas que o Fábio muito bem colocou. A política, construir uma política obriga a haver um diálogo e obriga a gente a definir responsabilidades. Responsabilidades que deve ter a liderança das empresas e responsabilidades que devem ter os próprios colaboradores e até os seus dependentes, né? Então, são responsabilidades que vão, no dia a dia, ajudar muito. Por exemplo, se eu coloco que o líder é uma pessoa-chave para identificar questões de saúde e, ao mesmo tempo, estimular que seus colaboradores cuidem melhor da sua própria saúde, a gente está ajudando com que as ações de promoção e prevenção tenham o apoio da liderança, né? E saúde precisa muito do apoio das lideranças, porque ela não pode ser um stop and go. A gente tem que assegurar a continuidade do esforço. Nós vamos ver que quem teve os melhores resultados em saúde não começou a trabalhar ontem, já vem trabalhando bem há algum tempo. E o legal é que não são só grandes empresas que conseguem ótimos resultados de saúde, são pequenas empresas também, médias empresas que estão conseguindo isso, né? E vamos agora discutir um pouco do comitê. Só 40% das empresas têm comitê de saúde. Custa muito ter comitê de saúde, Alexandre? É caro ter um comitê de saúde? Para que serve comitê de saúde? E eu vou até esclarecer, gente, que isso aqui é um vício de mercado. Todo mundo acha que comitê de saúde é o que a corretora entrega a cada 3 meses. Não é disso que a gente está falando aqui, tá, gente? A gente está falando justamente da organização se agrupar de tal maneira que discuta o item saúde mensalmente, bimestralmente, e traga a corretora, obviamente, com o seu comitê, que são aqueles templates de contas médicas, etc., e se discuta. Mas o comitê de saúde aqui tem a ver com as áreas que estejam afins, setor médico ou consultorias médicas, o RH, né, e a própria, algum representante do próprio negócio. Para quê? Para se discutir como anda a saúde daqueles trabalhadores, para se discutir como anda aqueles que estão descolando, né, da expectativa de utilização, ou que de fato tem uma necessidade de acolhimento diferenciada, colocar a pauta de saúde em voga justamente para se discutir a estratégia de acolhimento, a estratégia financeira e a estratégia de efetividade. Traz o médico do trabalho para a mesa, traz a enfermeira do trabalho para a mesa, ter este comitê, não só o comitê que a gente acaba recebendo de corretoras por aí. Esse é um grande ponto. Não custa muito, gente. Isso aqui é uma reunião organizada que, se tiver o olhar interno da própria pessoa, vocês vão ver que vão ter muito resultado. Isso é refletido na percepção dos colaboradores, tá? Isso é muito claro. Em várias empresas, quando você percebe que há uma estrutura minimamente organizada, a forma como são implementadas determinadas ações tem uma abordagem mais facilitada pelos colaboradores. Isso é real. Bem, 49% das empresas, o responsável pela saúde é um analista ou coordenador. E olha, gente, a notícia é que isso piorou em relação às pesquisas anteriores. Aumentou mais o número de pessoas que ainda são júniores na história da carreira delas, né? Estão começando muitas vezes a carreira, são jovens, são pessoas bem intencionadas, mas que não têm poder de decisão. Não é dado a elas o poder de decisão para mudar os rumos da própria saúde, para poder corrigir os problemas, né? Eram, na pesquisa anterior, 38%. Em vez de melhorar, piorou, né? E eu queria pedir para que o Fábio fizesse um comentário do que se impacta, Fábio, na governança de uma empresa.
Isso chamou muito a nossa atenção, né? E principalmente quando a gente daqui a pouquinho vai chegar e mostrar para vocês as grandes alavancas, né, de criação de valor, né, em relação a uma gestão mais apropriada dos custos em saúde, ou seja, requer, sem dúvida alguma, experiência, muita estrada, um nível de senioridade muito maior do que simplesmente, né, deixar essa responsabilidade na mão do analista ou coordenador, por mais talentoso que ele seja. Nós não estamos falando da experiência tácita, prática, que se acumula ao longo dos anos. Né? Óbvio que ter um analista, um coordenador inserido, você está desenvolvendo esse talento, super, né, recomendado. Mas a gente entende que há necessidade, obviamente, de uma discussão mais madura, porque são decisões estratégicas. Ou seja, a nossa lente, a nossa perspectiva, né, como vocês podem observar, é que essa agenda é uma agenda estratégica e não simplesmente uma agenda operacional tática. E para uma agenda estratégica, eu tenho que ter um nível apropriado de senioridade que seja accountable, que seja responsável por ela para que os resultados, né, possam acontecer. Acho que o Fábio colocou muito bem e quero frisar um ponto que ele falou, nada contra um analista e um coordenador, muito pelo contrário, né, são pessoas, às vezes, muito competentes, mas se isso significar o distanciamento da direção de recursos humanos, da própria direção da empresa, e achar que está de bom tamanho alguém administrar o dia a dia, sem que eles se envolvam, isso é que vai pegar de vez, né? Porque temos que desenvolver as nossas equipes, e não é pelo distanciamento, isso não é delegação, isso muitas vezes é abdicação, tá? Então é isso que nós temos que evitar. 58% das empresas têm plano estratégico de saúde, elas se declaram que já tem um plano. O número parece bom. Mas a gente fazia uma outra pergunta logo depois, e perguntava, a sua empresa tem planos, processos bem definidos que sustentem os planos? Tem processo? E a gente descobriu, né, Alexandre, que só 31%. Você quer comentar isso aqui? Sim, na realidade, aqui, gente, é o grande ponto, né? É o que o Fábio falou anteriormente. Eu tenho política de saúde, eu tenho um plano estratégico, ok, está no papel. Como é que a gente tentou constatar isso? Teve outras perguntas que demonstrava isso. Uma delas foi bem direta mesmo, com relação ao processo definido. E uma resposta contradiz a outra, né? O fato é, os processos definidos dentro da área de saúde, seja por conta de plano médico, seja por intercambiamento de informações médicas, né? Elas têm que ter processos definidos, senão se perde. Ou você vai ter duas medidas, né? Como sempre, né? 2 pesos, 2 medidas. E isso também traz uma série de problemas para dentro da companhia. E ficou muito claro para a gente que, apesar de declararem, né, um plano estratégico existente, não havia, de fato, a experiência e a prática desse plano estratégico. O ponto é estratégico no papel, porque de estratégia mesmo a coisa não estava a Deus dará, né? Não funcionava. Isso é a realidade, gente. De novo, são coisas que nos surpreendeu. Não é a gente falando simplesmente, é a gente demonstrando o que veio de resposta do mercado. Tá? Maravilha. Vamos ver para frente o que mais a pesquisa nos disse. Ela também levantou que apenas 21% das empresas integram as informações de saúde ocupacional, ou seja, informações do médico do trabalho, do enfermeiro do trabalho, tudo aquilo que a lei um dia fez com que as empresas organizassem a área de saúde ocupacional e depois, muitas vezes, elas complementaram com uma outra área que cuida de saúde assistencial, que cuida do plano de saúde, que cuida das ações de promoção e prevenção. E o que a gente observa, eu queria perguntar para o Fábio, essas áreas se conversam dentro da empresa, Fábio? Exato. Esse é um grande ponto, né, Luiz Edmundo? Aqui, quando a gente olha para esse número, e talvez esse número ainda esteja um pouco elevado, né, em relação à nossa perspectiva, pode ser que esse número ele seja ainda menor, né, na prática. Aqui uma perda de um potencial, de uma oportunidade incrível. Por quê? Porque a gente sabe que na hora que eu consigo ter um caminho, que é pela saúde ocupacional, de obter algumas informações, algumas variáveis super relevantes,
ir pelo outro caminho assistencial, se eu tenho essa capacidade de juntar essas variáveis, né, obviamente, de uma forma que eu consigo analisá-las, eu tenho um poderio, vou ter uma criação de insight muito maior do que apenas olhar de forma independente essas informações. E vamos além, né? A gente sabe também que não são só esses dois caminhos de coleta de informação. Existem outros tipos de informações que, se colocadas em conjunto com as informações que vêm da saúde ocupacional e da saúde assistencial, vão exponencializar a capacidade. Vamos botar um exemplo aqui super simples, de segmentar essa população, de estratificar esse risco de uma forma simples, mas assertiva, com uma acurácia elevada. E se isso é verdade, a gente consegue aprimorar os processos, as estratégias, né? E, obviamente, toda a alocação de recursos que se faz necessária para obter sucesso nessa agenda. Então, talvez aqui um call to action, né? Obviamente, um despertar aqui dessa pesquisa seja, existe um potencial imenso de fazer melhor. Se a gente tiver essa capacidade instalada, tiver essa vontade também, essa energia de investir e juntar essas informações para ter resultados, insights melhores do que a gente tem hoje, se olhar de forma independente. Eu acho que essa informação é super relevante, a gente deveria estar reforçando, sabe, Luiz Edmundo e Alexandre, esse potencial que existe a partir dessa constatação que a pesquisa nos mostrou. Acho que é muito bem colocado. E quando a gente olha o próximo item, que diz respeito à inovação. Inovação é dos temas, quando você está numa conversa com CEOs, né, parece que a voz corrente, todos eles estão muito preocupados com a inovação nas suas empresas, mas parece que a inovação ainda não chegou na área de saúde. Assim como também não chegaram as políticas que falamos há pouco. Embora muitas empresas tenham a política para táxi, política para andar de avião, política para usar hotel, não tem para a saúde, aqui também parece que a inovação não passou por perto da área de saúde, né? E eu acho que esse é um item muito relevante, se a gente quiser imaginar. Algumas coisas são feitas na área de saúde, são feitas há muitos e muitos anos, né? E então há um espaço enorme para inovação, né? Em todos os aspectos, em iniciativas, em processos, né? Em tecnologias, em gestão, né? Na comunicação com os colaboradores, né? No planejamento. Então é um espaço muito rico, né? Vamos entrar agora um pouquinho no aspecto da saúde mental, né? E então a gente sabe que a pandemia ela nos trouxe, né, isso em voga, né? A gente não que não houvesse antes, mas a pandemia colocou a questão da saúde mental nos holofotes e nas dores mais sensíveis que passamos naquele período todo, né? A gente observou na pesquisa que houve uma melhoria no estresse, né, em relação às pesquisas anteriores. Embora 1/3 das empresas apontando que o estresse está muito alto ou alto, ela nos chama muita atenção. Eu vou pedir para o próprio aqui, Alexandre, fazer um comentário, né? Por que será, Alexandre, que a gente acredita que possa ter melhorado, apesar de continuar ainda sendo alto, possa ter melhorado? O que aconteceu para que, em relação às pesquisas anteriores, o estresse, embora continue alto, mas melhorou em relação às outras pesquisas? O que aconteceu? A gente acha que foi, e até analisando aí as respostas, que foi o efeito da pandemia mesmo, né? O que aconteceu é que as empresas tiveram, de alguma maneira, que constituir algum tipo de ação com relação à saúde mental. Houve vários momentos, todos sabemos, todos passamos por isso dentro de companhias, né? Por N motivos, por conta da pandemia. E isso foi, bem ou mal, uma herança que veio desse momento. Aí, dali para frente, eu acho que se abriu bastante o olhar para esse tipo de assunto. Vários tabus foram quebrados, que era um ponto de tabu, depressão era um ponto de tabu, qualquer alteração
do ponto de vista de comportamento por saúde mental, né? A pessoa mais embotada, tal. Então, eu acho que houve algumas quebras de tabu. Isso foi uma boa herança, entre aspas, né, gente? Que o olhar das empresas entenderam, assim, que havia essa necessidade. Por obrigação ou por, de fato, uma necessidade de acolher aí a sua população trabalhadora. Então, a gente acredita que as ferramentas que foram utilizadas, sejam elas muito boas ou não, elas, de certa forma, deram algum suporte para essa população. Então, segurou e conseguiu realmente fazer com que esse nível caísse. É pouco, gente. Pelo aprendizado que nós tivemos da pandemia, é pouco. A gente deveria já estar bem adiantado. Mas foi o suficiente para conter, né? Essa é a percepção que nós tivemos. Não sei se vocês têm algum comentário. Fábio, Luiz... Bem, vamos passar, então, seguindo a sequência aqui. 50% das empresas têm programas de saúde mental. Tá? Então, houve um avanço significativo nesse aspecto. Mas, queria pedir para o Fábio comentar, é possível a gente fazer alguma coisa consistente sem que a gente faça diagnósticos regulares de como anda a saúde mental na empresa? A própria NR1, exatamente. ela já nos coloca nessa questão, né? Exatamente. Tem que ser uma pauta viva, né? Porque se por um lado a gente teve esse efeito, né, que veio da pandemia e que realmente colocou, vamos dizer assim, um nível de consciência maior nessa direção, né, da importância de cuidar da nossa saúde mental, por tudo que aconteceu, como por exemplo, né, todos ficaram muito confinados em casa, e o outro fenômeno muito importante, essa falta de convivência social, a gente sabe que são fatores importantes, né, para equilibrar, né, o indivíduo e sua saúde mental, não só ele, como da família. Por outro lado, também, a gente não pode deixar que essa pauta, ela, de certa forma, comece a se esvaziar, porque, de certa forma, voltamos, né, ao estado pré-pandemia, que a gente considere que voltamos ao normal, né? Então, esse esforço ele tem que continuar, essa alocação não só, né, da energia e da vontade, mas de colocar recursos, né, nessa direção para o desenvolvimento de programas, para que isso seja sustentável daqui para frente, e não apenas, né, ter sido uma agenda, porque como eu não coloquei recursos que eu deveria colocar em algumas rúbricas, né, eu acabei alocando para investir, né, nessa demanda, que era uma demanda muito aguda no momento da pandemia. Isso se faz necessário para que a gente não regrida, né, a estágios anteriores, como nós observamos em nossas pesquisas. Então, Luiz Edmundo, aqui também eu acho que tem um ponto super importante, né, e também com a NR que vem, de colocar a energia, investimento, colocar um orçamento apropriado para que essa pauta evolui e que a gente não corra o risco de regredir a estágios anteriores. Um levantamento feito pela BRH mostrou que hoje uma ação trabalhista apoiada na legislação brasileira, na adesão do Brasil à questão do burnout e à questão do assédio, fez com que hoje uma ação esteja custando por volta de R$300 mil em média para uma empresa que perca a ação. Então, é muito significativo. Só evitar esse custo, R$300 mil já, para muitas empresas, pode ser o suficiente para fazer um belíssimo programa de prevenção, promoção da saúde, e não ficar arcando com o custo da dor, né? E isso observa, gente, justamente, né, que 58% das empresas ainda não têm ações de promoção e prevenção. Falávamos de saúde mental, mas isso vale para todas as demais ações de promoção e prevenção da saúde física, das demais aspectos, né, cuidar da alimentação, cuidar do exercício físico, cuidar do desenvolvimento de bons estilos de vida, né, de melhoria da qualidade do sono e assim por diante, né? Eu vou andar um pouquinho mais depressa por causa do nosso horário, né? Então, eu vou entrar na mesma linha, depois eu peço vocês comentarem, mas 2/3 das empresas, olha que incrível, não tem programas voltados para grupos de risco, né?
Eu vou pedir para o Alexandre. Alexandre, o que significa você não cuidar de um grupo de risco numa empresa? Falando português, claro, uma bomba relógio. Na realidade, gente, é isso. A literatura fala, a literatura conhece, tem de forma muito categórica que se você tiver linhas de cuidados apropriadas, e isso está em voga também, a gente vem falando, você consegue evitar determinadas situações. Vamos colocar do lado humano da coisa, né? Você consegue evitar, de fato, o desenvolvimento de uma doença. A complexidade dessa doença deixa de acontecer, ou pelo menos você vai colocar ela e estender ela para mais anos. Você deixa de evitar alguma situação social, porque uma doença cardíaca, uma diabetes, um câncer, se não diagnosticado de forma correta, ele acaba destruindo realmente o núcleo familiar. Então, você tem vários aspectos aqui. Não fazer esse tipo de discussão dentro da companhia, não digo nem de fazer efetividade, mas pelo menos ter isso em pauta, pedir e esperar para que ocorra, de fato, grandes custos, grandes riscos, além do que vai estar deteriorando aí a força de trabalho, com certeza. Isso é fato, gente. Então, assim, é mais do que debatido, a gente conversa disso em fóruns há mais de 25 anos. Várias linhas de cuidado, várias formas de abranger, de tentar fazer acolhimento desse grupo, já foi discutido. Melhorando, piorando o retorno, mas, assim, um bom investimento, sim. E 2/3 não fazem isso, ou pelo menos a gente percebeu que não tem ainda isso desenhado, né? Bem, vamos chegando ao final, e vocês estão querendo saber quem são as empresas, que elas fazem para ter o melhor resultado, né? Então, isso é apenas um detalhe importante, mas o descuido com a alimentação saudável continua ainda muito relevante, né? Está bem na linha da falta de ações de promoção. E, finalmente, minha gente, o que nós queríamos concluir com vocês, que também, na parte de prevenção e promoção, 54% das empresas têm programas de imunização, mas ainda são bem limitados, né, porque estão muito mais voltados para a gripe, e a gente observou que isso está muito ligado à dificuldade que o RH tem de mostrar o que a gente chama de payback. Assim, quanto vale a pena investir em imunização, quanto eu evito de custo, de um afastamento, e tudo mais que isso acarreta na perda de produtividade, né? Então, finalmente, minha gente, vamos focar aqui para concluir a nossa live. Nós estamos dando dicas desde o começo, que o melhor resultado em custos que a gente observou nessa pesquisa cabia apenas 15%, mas são 63 empresas, né? Comparado com o do ano 2000, eram o dobro que eu mencionei a vocês, ficaram com aumentos inferiores a 5%, ou seja, o custo da saúde se igualou à inflação, ou ficou abaixo dele. E 3/4 dessas empresas que tiveram excelente performance em custos ficaram abaixo de 70% de sinistralidade, o que mostra que tem uma certa consistência nisso, não é um fato episódico. Então, a pergunta é o seguinte, que eu vou pedir para concluir a nossa apresentação: quais foram as ações, e que só foi possível com o apoio da Semantics, que nós fomos fazer, usando a inteligência artificial, fomos capturar quais foram as ações mais relevantes que levaram a esse desempenho aqui na gestão da saúde, tão diferenciado em relação às 85. Então, nós separamos aqui 4 resultados, que são os seguintes. Empresas que fazem política, já tem instalada políticas de saúde. 73% daquelas empresas têm políticas de saúde em vigor já há algum tempo. 73%, o mesmo número, cuidam de programas de promoção à saúde. Investe em tratar as causas e não fica administrando as consequências. Negociação com fornecedores é uma prática de todo o mercado. Obviamente, nós temos que negociar com os fornecedores. Observem aqui que não é a primeira das práticas. Para aquelas que estão perdendo, só resta, muitas vezes, a negociação. Aqui a negociação continua valendo, mas não é a primeira.
E acompanhamento de grupos de risco, que acabamos de fazer esse comentário, que é um item muito relevante, está aqui também. Tem outros dados, cuidado de segunda opinião, né? Você investir em bons indicadores, tem vários outros que também que participam da construção desse resultado, mas aqui estão os 4 mais relevantes, né? Então, para que a gente pudesse aqui dar uma última palavra de conclusão, eu deixo vocês dois aqui para comentarem o seguinte: se 15% das empresas já conseguiram custo abaixo da inflação, será que as 85% das empresas também não podem? O que vocês acham, Alexandre e Fábio? Eu acho, assim, primeiro que o resultado final foi satisfatório, não foi nenhum teste de hipótese, né, gente? Na realidade, a gente foi esperando para ver o que vinha e veio isso, veio aquilo que a gente já tem em literatura. Não tem jeito, gente, para fazer gestão, você tem que ter gestão, né? Então, ter a política de saúde, acredito que é uma questão de organizar e identificar a cultura das empresas. Então, para as 85 empresas aí, o valor da saúde, elas vão ter que questionar isso internamente, ponderar. O retorno é real, ele existe. E é o que o Fábio falou, de repente investir, na realidade, em potenciais de pessoas focadas no assunto, valorização de setores, saúde ocupacional dentro das empresas, de uma forma organizada, não colocar o médico do trabalho na arena, né, e responsabilizar ele por tudo. São pontos que são importantes. Ficou muito claro na pesquisa que a gestão faz diferença. E a gestão ela é constituída por pessoas, pode ter certeza, por pessoas e processos. É o que o resultado nos trouxe, pelo menos a visão que essa pesquisa nos deu. Né? Pelo menos é a visão que eu tenho também dessa pesquisa. Fábio, fica aí à vontade também. Não, super legal, né? Eu acho que a resposta, né, é exatamente essa afirmação, né, que está aqui no nosso slide. Se um pequeno número ele consegue fazer, né, e tem as suas características, né, do porquê eles conseguem, o que a gente está trazendo, né, e tem muito mais detalhe, né, nessa pesquisa. Por que as outras também, se não seguirem parte disso, ou na sua totalidade, também não poderiam alcançar, talvez não os resultados como esses, mas talvez resultados melhores do que o que elas estão alcançando na atualidade. E lembrando que a política, né, ela não é apenas um papel ou um documento online escrito. A política ela tem um potencial de alinhar 3 coisas super importantes, que é a cultura, com a sua estratégia e a forma como você mensura os seus resultados. Ou seja, o que eu estou olhando, para onde que eu estou dando importância e atenção. Então, eu acho que foi uma pesquisa muito saudável, que ilumina esse território, né? E mostra do porquê que é importante, sim, gastar energia, gastar tempo, né, com o seu comitê, com a governança, de montar uma boa política, mas fazer ela acontecer, dar seguimento no dia a dia, e sempre, né, Luiz Edmundo e Alexandre, trazer essa senioridade também para a mesa, para que a delegação não vire o outro fenômeno, como o Luiz Edmundo bem colocou. E obrigado novamente por estar aqui com vocês, é sempre um aprendizado muito grande. Bem, eu quero agradecer ao Alexandre e ao Fábio, e especialmente a cada um de vocês que está conosco desde o começo. Esses são resultados preliminares da pesquisa que nós demos a você em primeira mão. Agradecer a todos que estão nos assistindo, que responderam essa pesquisa. Essa pesquisa, graças a vocês, nós estamos podendo hoje compartilhar esses resultados, né? A gente vai ter um relatório mais completo, mais detalhado, e que vai ser publicado, inclusive. Então, por essa razão, nesse momento ainda não estará no site da BRH, porque ele vai ser construído ainda com mais informações de inteligência artificial e vai para que possa ter bases ainda mais completas do que vocês estão vendo aqui, tá? Convido a vocês para estarem conosco no dia 20 de março, na nossa primeira reunião do programa da Empresa Saudável, e convido a vocês a entrarem aí na brhbrasil.org.br/PES, para vocês pegarem as informações do PES. As empresas do programa da Empresa Saudável não só vão ter acesso a detalhes da pesquisa,
mas vamos ter acesso a formas e caminhos e alternativas e estratégias de sucesso, né, para poder vencer esse grande desafio na saúde, e com isso a gente quer que o Brasil tenha cada vez uma saúde mais sólida e não caminhe na direção que nós estamos hoje, com custos cada vez descontrolados, mas sim que as empresas montem a cavalo nesse tipo de algo tão relevante para o colaborador, para o país, né, e para a produtividade e para a inovação das empresas. Muito obrigado a vocês, me despeço aqui. A BRH agradece a participação de todos. Obrigado.